Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 222. Os satélites, né? Na Gênese, capítulo 6, né? Então, na questão de número 24, dando-se sequência. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Então, nós já explicamos um pouquinho a respeito dessa questão, né? Então, daqui em diante, dando sequência. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno, né? Então, olha só para você ver. A Lua, ela, naquele período que nós podemos dizer assim, que a matéria condensada, porque naquele período a matéria ela encontrava-se condensada, mas não sólida. Olha para você ver que interessante. Então, matéria condensada é uma coisa, matéria sólida é outra, matéria gasosa é outra, matéria líquida é outra, e por aí em diante vai, né? Então, naquele período em que a matéria aqui, a massa, né? A massa que compunha, vamos dizer assim, o esqueleto, né, da Terra, ainda encontrava-se incandescente, né? Na condição de matéria aglomerada, né? Mas não uma matéria sólida, e sim uma matéria incandescente, uma matéria líquida ainda, né? Mas devido à rotação da Terra, então obedecia-se aquela, acho que é esferoidal, é um negócio assim. Então, da parte do Equador é que se destacou, na área do Equador, aqui na Terra, né? Porque a Terra, você sabe disso. Então, nós estamos apenas complementando algumas coisas. Então, né, na parte do Equador é que se destacou, né, essa massa correspondente ao volume que hoje compõe a Lua, né? Então, ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do Equador terreno, é o que nós estamos dizendo aqui, e o seu movimento de translação no mesmo plano, é isso que eu queria dizer, só que eu não consegui no momento recordar, porque são muitos nomes científicos, então você imagina, principalmente a minha cabeça como que fica nesse momento. Então, esse movimento de translação no mesmo plano, né? No mesmo plano
Então, ali outras leis também, né? Outras energias, como naquela translação a centrípeta, a centrífuga e por aí em diante vai. Então, graças a todo esse processo, se desprendeu, né, dessa região da parte do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, né, esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Então, nós já explicamos isso em outros vídeos, em partes, né? Explicamos. Acho que nos vídeos anteriores aos da data de hoje. Ao olhar, né, para a Lua, nós a imaginamos, vamos dizer assim, Lua cheia. Nós imaginamos que a Lua é redonda, que ela tem a forma de uma bola, vamos pensar assim, para ficar mais fácil, né? Que seria, né, cuja parte menos densa de se constituir o vértice. Não, aí já é outra parte. Então, nós imaginamos a Lua uma bola redonda. E o que muitas pessoas não sabem, porque não são todas as pessoas que às vezes têm acesso ao conhecimento, e às vezes tem muitas pessoas que têm acesso ao conhecimento, mas não se interessa por determinadas matérias. Mas você observa que aqui no livro, na Gênese, trata-se de todas as matérias. E eu não posso dizer assim, eu não me interesso por essa matéria. Eu não amo essa matéria, eu não gosto dessa matéria. Eu já não posso dizer isso, que eu não gosto de determinada matéria. Porque, independente de qualquer coisa, não vou dizer que domino todas as matérias. É lógico que não. Ninguém domina todas as matérias. Mas um pouquinho de cada matéria. Nós temos o dever e a obrigação de conhecer um pouquinho, nem que seja, olha, não tem nem número, mas um pouquinho. Pense num grãozinho de areia que corresponde a cada matéria. Nós temos que, né, ter um pouquinho de conhecimento. Isso é importante à nossa evolução. E ao mesmo tempo, conforme nos beneficiamos, muitos à nossa volta também se beneficiam, né? Nós temos que pensar que não são só os peixes que se beneficiam com a água do rio. Você já parou para pensar nisso? Não são só os peixes de um lago que se beneficia daquela água do lago.
pode ter certeza assim, de que milhões de espécies ali à sua volta auto se beneficiam daquela água, daquele riacho, daquele lago, daquela fonte, daquele, né? É só você observar em volta dos rios, né? As matas, né? A APP, porque o rio é União, as matas em volta ciliares são APP. Então, as matas todas se beneficiam daquela água, os animais todos, os insetos, os micróbios, né? Os animais, os pássaros, né? As árvores, as raízes das árvores, elas se beneficiam também da água daquele riacho. Os peixes, quantos milhões de seres não se beneficiam de uma água, de um riacho, de um córregozinho, uma coisa assim. E às vezes a gente passa próximo a um córregozinho e a gente nem imagina, nem raciocina que milhões de vidas dependem daquele córrego ali. Isso é a visão da alma. Nós temos que aprender a enxergar tudo aqui na terra com os olhos da alma. Respeitar tudo com os olhos da matéria. Mas procurar enxergar também tudo com os olhos da alma. Eu, por exemplo, com todo respeito, eu costumo dizer assim, eu vejo, mas eu não enxergo. Eu vejo, mas eu não enxergo. Eu não sou santo, até porque santo não existe. Eu sou um ser comum como outro qualquer. Então, por exemplo, se passa uma moça próximo a mim, e se você está comigo ali conversando alguma coisa, se você me pergunta assim, você viu aquela moça que passou? Se eu disser para você não, estarei mentindo a você. Porque eu vi a moça passar. Eu vejo as pessoas passar. Mas entre ver e enxergar tem uma diferença muito grande. Os meus olhos físicos viu a moça passar. Mas eu não a enxerguei. Porque para você enxergar, você tem que usar os olhos da alma e não os olhos da matéria. E quem bem intencionado vive, ele procura, quando ele sincroniza, quando ele se compenetra os olhos da alma, e deixa para trás todos os sentimentos da matéria. Aí você, como se diz, você adentra outros planos divinos que você sabe que você não tem essas necessidades das quais as matérias ainda necessita. E o espírito também ali, a alma ainda necessita. Mas quem busca se compenetrar, quem busca enxergar com os olhos da alma, são seres que
já tem conseguido se afastar um pouquinho destas necessidades na matéria. Isso não significa que o que as pessoas vivem na matéria está errado, que não. Tudo é necessário, mas a extrapolação, a promiscuidade, o desregramento, a desobediência dos desígnios das leis de Deus. Então as pessoas utilizam esses meios para poder cobiçar, para poder desejar, né? Então aprenda isso. Olhe, veja, enxergue tudo, né? Então, quando te perguntarem, você viu fulano passar aqui? Vi. Você viu fulana passar aqui? Vi. Mas se a pessoa te perguntar, mas... Porque a pessoa às vezes pode perguntar, mas você enxergou a pessoa? Não. Ou você mesmo pode dizer, bom, eu vi fulana de tal. Ela passou por aqui meia hora atrás. Eu vi ela passar aqui, mas eu não a enxerguei. Você vai complicar a cabeça do outro, porque a pessoa não vai entender essa psicologia. Mas o importante é você encontrar-se com a consciência tranquila do dever cumprido. Então não queira satisfazer o outro e desagradar a Deus e a Jesus, não. Procure andar de acordo com os desígnios de Deus e de Jesus na terra, satisfazendo a Deus e a Jesus e a si próprio, que ao mesmo tempo você estará transmitindo uma mensagem àqueles que estão à tua volta. Como Jesus mesmo disse, aqueles que têm ouvido, que ouçam, aqueles que têm olhos, que vejam. É mais ou menos por aí. Aí você pode me dizer, mas tem alguma coisa com a leitura, Luiz? Não, mas é lógico que tem. Né? Então, voltando esse pedacinho, e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Não é dislexia, é a psicologia. Então, quando nós olhamos para a Lua, principalmente Lua cheia, a impressão que temos é que a Lua é uma bola redonda. Mas a Lua não é uma bola redonda. Ela não é redonda. Então pegue uma bola. Ela não é redonda. Ela é, como está escrito aqui, né? Esferoidal. Ela é pontiaguda. Um globo ovoide. Isto é, a forma alongada de um ovo. Só que nós temos que entender, vamos pensar, se eu tivesse um ovo aqui, eu não tenho esse ovo aqui. Mas vamos pensar, essa parte aqui é uma parte
Aqui é uma ponta do ovo, aqui é outra ponta do ovo. Então, vamos pensar dessa forma, né? Para ficar mais fácil. Porque eu não tenho um ovo aqui, se eu tivesse, eu ia mostrar um ovo mesmo. Mas não tem. Então, nós vemos apenas essa parte aqui de baixo. Agora, por incrível que pareça, essa outra parte aqui da Lua, a humanidade, desde quando a Lua foi criada, vou usar esse termo também, desde quando ela foi criada, há 5 bilhões de anos atrás, essa parte aqui nunca foi visto pela humanidade. Falei, mas há 5 bilhões de anos atrás o homem não estava aqui na Terra? É como se fosse, gente. É só uma suposição. Porque o homem, ele iniciou o teu ciclo evolutivo aqui de 60, 70, 80, 90 mil anos atrás. Então, mas vamos fazer de conta, né? Vamos pensar assim, o reino mineral, vegetal, animal e hominal nunca tiveram oportunidade de ver essa outra ponta da Lua, como se diz, essa outra ponta do ovo da Lua aqui, da parte de cima. Sempre a parte de baixo. Em todo movimento de evolução, olha só para você ver, ó, é como se fosse um movimento aqui que eu estou fazendo aqui. Vó que pediu para fazer esse movimento. Quer saber como que vó me controla? Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Então, você observa que você está vendo apenas a ponta de baixo do ovo. Você não está vendo a ponta de cima. Parece que a ponta de cima, parece que ela está fixa. Parece que ela está presa em algo. E só essa parte de baixo é que se movimenta. É óbvio que não é só a parte de baixo que se movimenta. Mas tudo se movimenta. Mas a única parte que todos nós enxergamos é só a parte de baixo. Olha só para você ver. Tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Então, o centro de gravidade da Lua encontra-se na parte inferior. E qual é essa parte inferior? Essa parte de baixo aqui. Então, por isso, por exemplo, essa parte aqui é mais pesada, vamos usar esse termo. E essa parte aqui é menos pesada, né? Então, por isso que nós vemos. Agora, isso não é a lei do acaso. Isso não é a lei do acaso. Isso aqui não existe. Ah, mas é desse jeito por acaso. Não, não existe o acaso. Por mais que muitos cientistas, astrônomos, eles já teceram aberrações, comentários assim, né, absurdos a respeito dessas questões, mas não se fundamentam eles em nada. Nada acontece por um acaso. Não existe o acaso. Você entendeu? Então, o fato da Lua, né, dessa parte, o centro de gravidade fixado na parte inferior, o fato dela possuir essa parte, né, da gravidade na parte inferior, é tudo elaborado pelos arquitetos siderais, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, no momento da formação da Terra e da Lua. Nada, gente. Gente, não existe na Terra não existe um micróbio, não existe um átomo
que aqui na Terra não foram aqui agregados por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos arquitetos siderais. Não existe um. Ah, mas e os elementos que vêm do espaço? Se agregam à Terra, é com o consentimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O professor costuma dizer assim: não cai sequer uma folha de uma árvore sem que Deus não queira ou sem que Ele não saiba, tanto na Terra quanto no universo, nos universos, em todas as dimensões, por todas as eternidades. Não cai sequer uma folha de uma árvore sem que Deus não queira ou sem que Ele não saiba. Mas é lógico. É lei dele. Nada foge, nós já dissemos isso. 2 centímetros na direção do Sol, todos nós seríamos carbonizados. 2 centímetros na direção oposta, a Terra toda congelada. Isso é ciência. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência aqui na Terra que já comprovou isso. Então vamos para o próximo vídeo, que nós vamos para a questão de número 25.